Eu estou até agora um pouco confuso. Eu vinha para cá, minha esposa falou: amor, não tente ser interessante como Jeremias, nem tão inteligente como Hernando Dias Lopes. Seja você mesmo. Até agora não sei se foi uma crítica, se foi um elogio. Eu fiquei assim meio confuso. Vou tentar ser eu mesmo porque... Bom, psiquiatra é psiquiatra, né? Pode falar qualquer coisa. Pastor não pode, psiquiatra pode falar qualquer coisa. Eu estou com o coração cheio de amor, cheio de graça, e peço a Deus que não deixe que a minha limitação, que as minhas falhas, as minhas dificuldades sejam impedimento para o Espírito Santo essa noite. Se cada um de nós que sobe aqui fosse tentar medir o quanto tem o direito de falar, ninguém falaria nada. Mas nós subimos aqui porque o sangue do Cordeiro nos autoriza nesse lugar. E não é sobre mim que eu quero falar, é sobre o Espírito Santo de Deus e clamar que o socorro do céu se manifeste com a gente hoje. O tema lucidez, que é o tema que eu trago para vocês, onde o estresse é um fator que tira essa lucidez, e também o caminho de andar pela fé, o desafio de andar pela fé, tem um papel muito especial nesse mês de setembro. O mês de setembro é chamado mês de Setembro Amarelo. Eu mencionei aqui no culto ontem da oitava, queria mencionar com vocês, e vocês estão online também. Tem amigos no Brasil inteiro, fora do Brasil, o pastor Carlos lá em Washington, e todo o pessoal que está assistindo a gente online. É uma grande honra ter vocês todos aqui. Setembro Amarelo é um mês de prevenção mundial ao suicídio, de conscientização em relação ao risco de suicídio. Geria, me dá aqui o microfone que eu vou botar um videozinho, eu esqueci de botar a conexão aqui, botar um videozinho, vai sair no microfone aqui. Produção, abre o microfone do Geria aqui, por favor. Olha só que bonitinho, ao invés de eu falar, eu vou chamar duas garotinhas para falarem. Então vamos lá. Não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Betina, estamos aqui para ajudar. E chama apoio nessa causa. Estamos juntos nessa. Obrigado. O mais difícil de um processo de depressão que desemboca num suicídio é que é um caminho solitário. Na verdade, ninguém chega num suicídio de repente. É uma doença, é um processo médico, emocional, social, espiritual, é um conjunto de fatores que levam a um lugar muito duro. Por isso a conscientização de Setembro Amarelo é importante para a gente, como líder também, porque de alguma forma, ao olhar para o que acontece no mundo, eu também penso que eu posso estar com riscos e não estar percebendo. Muitas pessoas boas, muitas pessoas fortes tiveram crises. Mas por que a gente não compartilha? Porque nós, especialmente nós homens, nós temos o autopreconceito, o autoestigma. Estigma é uma palavra que vem do grego, que fala sobre a marca que era feita no rosto, no braço de criminosos e de escravos, para mostrar que eram pessoas que não mereciam confiança, pessoas de nível inferior. Então o estigma em relação à saúde mental é um dos mais antigos que existem. Como se todo o processo de saúde mental fosse demônio, ou falta de fé, ou algum problema da pessoa. Como alguém deprimido fala, levanta, o sol está bonito lá fora, você vai conseguir. Esse tipo de colocação só piora a dor das pessoas, porque é como se elas tivessem escolha diante de uma depressão. É bioquímico, não tem escolha. Não depende de vontade, nem de força, nem de fé. E por desconhecermos isso, nós forçamos as pessoas a fazerem de conta que não estão mais sentindo dor, porque a dor não passa. O que passa é a coragem de compartilhar. Então, há uma pergunta que fica para a gente aqui,
e colocar e fechar esse convite de atenção é, na sua opinião, o preconceito contra buscar tratamento, usar medicação, é maior ou menor dentro do ambiente cristão? A igreja se propõe a ser um lugar do abraço, do acolhimento, onde pessoas pecadoras, fracas, diferentes, têm o mesmo abraço de Jesus. A igreja deveria ser um centro de saúde da cidade, e não de preconceito, dor e condenação. Mas quando falo a igreja, eu não falo de outra pessoa, sou eu a igreja, eu sou a igreja. E a minha falta de compaixão, às vezes, de compreensão, irradia para outras pessoas. Vão procurar ajuda em outro lugar. Quando alguém falar para você, estou fazendo terapia, tomando medicação, você fala, parabéns, ótimo exemplo. Vou orar por você também, porque a medicina vem de Deus. E temos, graças a Deus, hoje medicações que podem ajudar. Se eu posso tomar medicação para hipertensão, uma para diabetes, por que eu não posso tomar medicação para a minha bioquímica cerebral? Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de falar, está doendo, não estou aguentando, vou procurar um médico. Não tenha medo. Pelo contrário, é um ato de confissão e de expressão. Suportai-vos uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros. É o que está na palavra. Minha conversa com vocês hoje e amanhã é sobre burnout. O burnout como sendo o final, o ponto final de um processo de esgotamento. Burnout é uma palavra que em inglês já está em português há muito tempo, que é queimado até o fim. Gastei tudo. Mas tem fatos novos aqui. Antes dos fatos novos, o primeiro ponto é, não imagine que você já sabia bastante sobre o burnout. Tem muita coisa nova aparecendo agora. O segundo ponto é, não imagine que você, sabendo do que você sabe, protege você de sofrer um burnout. O fato de eu ser médico, ser um especialista em burnout há mais de 30 anos, não me livra de ter um burnout. Eu lembro na faculdade de medicina, uma aula de câncer de pulmão, o professor fumou 4 cigarros em 1 hora. E meu colega perguntou, professor, é uma aula prática de câncer de pulmão? O fato de conhecer não nos livra de viver. E a parte mais dura disso aqui é o seguinte, olha, gente melhor que você já quebrou. Não subestime o perigo. Trata com seriedade a sua saúde mental. O fato novo para a gente conversar é que burnout não é uma doença mental, é doença do trabalho, equivalente a acidente do trabalho. Isso quer dizer que as condições de trabalho podem levar a um adoecimento. Isso muda completamente a perspectiva de doença mental. O Ministério Público do Trabalho, o INSS, a Organização Mundial de Saúde já tratam o burnout como doença do trabalho, com direitos trabalhistas inclusive. Alguns pastores que eu atendi que foram afastados, entramos no INSS com um protocolo e ação, e eles foram afastados como se fosse um acidente de trabalho. Porque o que gera o adoecimento, é claro, tem um perfil do indivíduo, mas o trabalho de forma extenuante, como vou mostrar aqui para vocês hoje. Alguns casos que eu atendi agora, esse ano, eu botei rostos assim só para simbolizar a pessoa, porque é para lembrar que tem gente, não é só coisa escrita. Esse caso foi um caso que me chocou muito. Um pastor auxiliar passou na seleção da igreja, feliz com a igreja, tinha um pastor efetivo, tinha um outro auxiliar, e ele fala para o conselho, eu não sou bom de gestão, eu sou bom de evangelismo, tudo combinado. Olha, eu estou chegando agora, eu preciso ser treinado, combinado. Ele chega, passa 1 mês, o pastor tira férias, o efetivo tira férias, volta das férias e fala, estou indo para outra igreja. E o outro pastor auxiliar, estou indo com o senhor. E ele que era o novato, o calouro, assume a igreja. Até aqui está ruim, mas fica pior.
O conselho da igreja decide fazer uma espécie de censo, eram 4 congregações ou 5 no interior. Ele tem que agora visitar as pessoas de cada congregação, as pessoas, 400 pessoas, ver a gestão financeira da igreja, que ele falou que não ia fazer isso, mas agora tem que ver, porque é o pastor efetivo. E aí, o salário dele continua sendo pastor auxiliar. Ele vai se esforçando e aprendeu que, como pastor, não pode reclamar, porque se deram para ele isso, ele deve seguir nisso. E não confronta o conselho, nem busca a solução disso. Ele vai e tem que vender o carro dele, porque não tinha dívida. A igreja dá um carro para ele visitar as pessoas, mas o proíbe de usar o carro para levar o filho na escola e no mercado. A sequência de humilhações para esse pastor faz com que ele, num dado momento, sofra um acidente com perda total do carro, ele teve um apagão dirigindo, e não morreu porque Deus falou não era a sua hora. Teve 15 dias de licença, e teve que voltar ao trabalho na mesma condição. A cabeça dele foi desarrumando, não conseguia mais falar direito, não conseguia pensar direito, e o pessoal fala, não era tão bom assim o pastor. Chamaram outro pastor, mandaram ele embora, dividindo apenas o custo da mudança. E aí eu fui fazer um atendimento com ele, fiquei muito indignado, fiz um laudo de 10 páginas, mandei para o presbitério, mandei para o conselho, palavras não muito doces para falar. O presbitério pediu perdão a ele, pagou a mudança dele, está em tratamento médico, a cabeça completamente desarrumada do seu ministério. O que eu falei. O caso 2, crescimento fatal. Um pastor presbiteriano chega numa cidadezinha interior de um estado aí, e aí tinha talvez uma igreja com um passado glorioso, estava morrendo, tinha umas 30 pessoas, 40 pessoas, e essa igreja começa a trabalhar, e ele vai chegando em 300 pessoas em menos de 2 anos, mas com muito esforço dele, um cansaço grande. Pessoas se levantam contra ele, os antigos, diga aí, gente do conselho tradicional, se levanta contra ele, porque tem muita gente na igreja agora, muito jovem, muita bagunça. O culto não é mais tão tranquilo, está muito agitado, tem bateria, tem negócio, som, negócio de jovem, sábado, fica uma bagunça na igreja. E esse pastor então chama de pastor salvador, tenta carregar a igreja nas costas, não consegue formar um time, faz um quadro de burnout, o casamento dele vai desabando, porque o burnout afeta o casamento, afeta a esposa. Toda vez que um pastor está com burnout, a sua esposa está num quadro de burnout. Vou falar para você, quando a mulher para de reclamar, a coisa está feia para o teu lado. Se está reclamando, aleluia. Dá graças a Deus, porque quando ela para de reclamar é porque ela desistiu já. Agora, extrema unção. O pastor auxiliar que ele trouxe, que ficou no lugar dele, monta um esquema para tirá-lo e assumir a igreja no lugar dele. Com esse grupo eu falei com o presbitério num vídeo. O pastor já está bem hoje, já está recuperado das suas funções, mas ele foi traído pelas pessoas mais próximas a ele. A igreja gostava dele, tinha um bom trabalho com a igreja. Casal 3 e 4, são um casal super feliz. Sabe aquele casal que tem que ser feliz de qualquer jeito? Que o cara é líder, ela é líder, tem que estar com cara de Facebook o dia inteiro. E aí, o casal super feliz, 3 e 4 são meio iguais, porque é o par perfeito na igreja. É um casal ungido, abençoado. Mas já entra no carro, a coisa fecha, cada um fala um silêncio, a mulher para o celular, o cara dirige. Se ela fala, entra aqui, ela já dá um coice. Parece que tem um negócio no carro ali, da porta aqui, tem um pó maligno que contamina. Os filhos não sabem o que pensar, porque os pais são tão diferentes. O filho quer morar na igreja, que lá é mais legal. Ele quer resolver os problemas de casal com versículos. E usa a Bíblia
para controlar, humilhar a sua esposa. Ela só vê a morte como solução e saída. Não fala com ninguém porque ela não quer que o marido perca o emprego. Não tem plano B. E aí, no caso 4, uma das esposas se dedicou a esporte, crossfit, e procurou ajuda para emagrecer e deram uma pomadinha de testosterona para a mulher. Irmão, a mulher deu uma surra no cara. Musculosa, crossfit. Estava falando grosso pra caramba já. O negócio foi feio. O cara chegou no meu consultório contando que a esposa deu uma surra nele. Eu fiquei assim, meu Deus, quando isso começou? Quando isso começou? Quando começa o burnout? Burnout é final de um tubo. Quando começa um burnout? Hoje eu vou falar para vocês sobre esse desafio de andar pela fé, o contexto Covid, como é que ele impacta na sua lucidez, pastores que se matam pela sua igreja, mas o importante é o socorro do céu. Eu vim aqui para orar com vocês e por vocês, e creio que é isso o mais importante. Amanhã de manhã, se você voltar, eu falo de Jerusalém que mata seus profetas. E 7 coisas que podem te ajudar de verdade podem ajudar. Mas o importante é o socorro do céu. Vamos orar então? Jesus, você sabe que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dessas pessoas que estão aqui, homens e mulheres que dedicam a sua vida ao ministério de maneira tão especial. Mas eu venho te pedir perdão publicamente do meu coração duro, das minhas limitações, dos meus pecados, para que eu não seja impedimento do teu Espírito Santo. Eu quero mesmo, Senhor, mais do que um médico, qualquer outra coisa, ser um vaso em tuas mãos. Amém. Para abençoar esses homens e mulheres que saíram de longe e hoje estão longe assistindo pela internet, para que algo novo aconteça. Não viemos aqui para ouvir preletores, mas o Espírito Santo de Deus. Viemos aqui para algo novo em nossa vida. Então faz conforme o Senhor tem falado, que a gente te busca de todo o coração e o Senhor se deixa alcançar, porque o interesse é teu. A primeira ovelha que foi carregada nos ombros fui eu. Amém. Me ensina então esse lugar de amor para carregar outras pessoas. Aleluia. Eu te peço que hoje, de maneira sobrenatural, o derramar da tua glória venha curar feridas, repreender espíritos malignos e trazer novidade de vida, meus irmãos e minhas irmãs, guerreiros do céu aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Algumas premissas para a gente conversar. A pressão já estava inaceitável antes da pandemia. Os pastores já estavam fora da casinha antes da pandemia. A vida pastoral estava pesadíssima antes da pandemia. A pandemia, ela piora uma situação, ela não cria um caos. Simplesmente levanta um tapete e te coloca num lugar de desafio. Por isso que eu quero trazer esse alerta, porque na liderança, a prevenção, às vezes é a única opção. Um tratamento de burnout é um tratamento longo, demorado, difícil, doloroso, com afastamento prolongado, na maior parte das situações. Então, vamos entender que a nossa vida já estava desequilibrada antes de março do ano passado. A agenda, o que você acha que tem que fazer, as definições que você tem sobre a sua vida, as cobranças que você faz sobre você. Eu posso garantir que muitas cobranças que você faz sobre você não são cobranças que Deus faz sobre você. São vozes na tua cabeça da família, da história, da igreja, da sociedade, mas a voz do Espírito Santo te chama de filho ou filha amada e te abraça.
Nós não temos parâmetros anteriores ao momento Covid para analisar e dimensionar os impactos atuais e futuros do que vai acontecer com as pessoas, mas posso garantir para você que muitos estudos mostram que os efeitos psiquiátricos desse período vão ser mais graves na saúde e na economia do que os efeitos do lockdown e da doença. E eu quero convidar você também a entender que você, como líder cristão, líder cristã, você é instrumento de Deus para a cura, para a libertação, para cuidado. Mas a condição de você ir até o final é cuidar e ser cuidado. Cuidar e aceitar ser cuidado. Aceitar receber ajuda. E não achar que cuidando do outro, você está se imunizando da doença. Vários médicos, amigos meus, morreram de Covid. Médico também morre. Eu vou combinar umas coisas aqui. Para começar, por favor, vamos combinar o jogo aqui. Não anote para usar depois, em pregações. Só anote o que você se comprometer em fazer depois. Você não veio aqui para renovar estoque de história, de pregação. Aleluia! Então, olha só. Senta aqui como paciente, não como um colega pregador. Aqui você senta como ovelha e ouve Deus falar com você. Baixa a tua bola. Desarruma a tua cabeça aí de líder de congregação, de não sei o quê, coisa para fazer, vendo celular no meio do caminho, vendo coisa, tentando resolver lá, resolver aqui, gerenciar tudo. Sai do controle. Se coloca no lugar de ser tratado, tratada. Você não veio para passear nem para ouvir gente bacana. Você veio para uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Está combinado isso? Então só anota o que você está se comprometendo em fazer. Aí fica tirando foto do negócio. Você quer fazer o que com isso? Se não tiver uma experiência que nada vai valer para você, se não tiver no seu coração algo novo, o que você falar é mais uma aula da internet. Ninguém precisa de aula da internet. Seja um pastor, uma pastora cheia de Espírito Santo. Internet em qualquer lugar tem. Espírito Santo é com você. Você é um vaso no teu lugar. Não pense que outra pessoa devia estar aqui. Eita, nós. Vamos mandar para o conselho isso aqui. Ó, vê o vídeo lá. Conselho, dá uma olhada aqui. Amanhã, então, vai ter gente aberta no conselho o negócio. O assunto é papo reto do céu com você. Aleluia. Você tem que ter um coração que fala, Jesus, é comigo esse negócio aí. E última combinação aqui, ó. Use esse tempo para recarregar a bateria, gente. Desconecte um pouco o celular. Eu vou te falar assim, o mundo funciona sem você. Desculpa te incomodar com isso, decepcionar você. Você não é tão importante quanto você acha, não. Tua avó que te criou errado. Pudim sem furinho, aquele franguinho, né, da vovó. Ah, você é maravilhoso, você não é maravilhoso. O mundo funciona sem você. Você saiu da tua terra, ela veio para cá, está tudo funcionando. Às vezes melhor do que você estando lá. Então vem recarregar a bateria, porque olha só, o seu celular mental está durando 30% a menos do que durava antes. No final do dia você está mais cansado, a sua concentração diminuiu, a sua capacidade de ler diminuiu, a sua paciência parece de um rinoceronte, vontade de sacudir as crianças, arremessar. Então assim, vem recarregar. Você não está ficando velho não, o jogo está bruto mesmo, entendeu? Vem recarregar. Vem desarmar um pouquinho as bombas relógio da tua cabeça. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho isso para você, por que isso está acontecendo e qual é o impacto. Um resuminho de alguns estudos. Essa pesquisa foi feita pelo Google, pelo IAT. Só uma tela dessa pesquisa mostra isso, olha só. O Covid-19 ataca não só a saúde individual das pessoas, mas a estrutura base da sociedade. Então você vê,
o impacto que a gente passou a viver, agora a gente parece que está meio tranquilo agora, né? Parece que tem menos Covid, está mais acostumado. Não é acostumado, você está doido. Quando a gente acostuma com uma coisa que não é para acostumar, a gente está doido. A gente está achando, não, agora passou Covid, gente, a beça morrendo. Variante, e se a variante tiver mais capeta ainda do que a Delta? Ah, meu amigo, aí é o cerol, é momento de chamar o combo, a excursão para o céu. Quem garante uma variante? Como é que você sabe a virulência de uma variante? Não tem como. Mas entenda, quando o Covid chegou, a gente ficou assustado, porque mexeu com a saúde, mexeu com a logística, caminhões parou embarque da Polícia Federal no porto, então não entrava remédio, não entrava nada, aí impactou a economia, o comércio fechou. Imagina quem tem comércio, cheio de plano, cheio de empregado, cheio de estoque, fecha, tuf, não, o lockdown é importante, tudo bem, mas eu vou morrer, mas eu vou ter que demitir, não pode demitir. Mas como é que eu pago? Eu não tenho essa reserva enorme. Um jogo muito bruto aconteceu. O emocional das pessoas ficou abalado. A escola. Tira a criança da escola. Ela faz o que em casa? Enlouquece. Aí o pai e mãe estão em home office. Gente, home office é quando a mulher está no trabalho, o filho está na escola, o cara está sozinho em casa, no computador, tranquilo, e trabalha de casa. Quando a mulher está no computador, o cara está em outro computador, os filhos estão gritando, torturando, isso é trabalho confinado. E aí, quem que vê a comida? Quem que vê a criança que enlouqueceu, que está espancando o outro? Larga essa faca, garoto, pelo amor de Deus. Quem que cuida disso tudo? Eu tenho reunião importante, também tenho reunião importante. Então a vida foi ficando muito mais violenta, muito mais desorganizadora. A gente não podia imaginar que isso ia acontecer com tanta intensidade. Quando começou em março, a gente pensou assim, em maio volta a aula. 2020. Não, agora em agosto, com certeza. Não, outubro, não para o Natal. Sabe o que aconteceu, gente? A gente viu quanto que a gente se engana. Os médicos estão falando, não vai voltar. Não, daqui a pouco volta. A gente se engana, a gente conta historinha para a gente mesmo. E agora, nesse momento, o que está acontecendo? A bateria está descarregada. Quando a pressão é constante e longa, ela funciona como uma tortura. A pressão no mesmo lugar é tortura, e tortura quebra qualquer pessoa. Não tem Rambo que aguente tortura. Todo mundo quebra, é uma questão de tempo. E eu queria uma equação para explicar isso. A equação da pressão. Olha essa equação, veja bem. O impacto de um fenômeno, e aqui o fenômeno é o contexto Covid, depende da pressão, do prazo e do perfil. O que é a pressão? É a força que o fenômeno, no caso da gente o Covid, ele exerce na nossa vida. Como é que eu meço essa força? Pelo grau de desorganização que ela traz. Então, quando a pressão é grande, o caos é grande. Vou perguntar para você, você acha que a desorganização do mundo inteiro foi pequena, média ou grande? Foi master. Não temos há muito tempo algo tão grande no mundo inteiro. O prazo está ligado quanto tempo demora o problema. Estamos aí com 1 ano e meio e caminhando. Agora, o perfil. O perfil está ligado à característica individual de maior ou menor capacidade de suportar a pressão. Meus irmãos aqui com o chapéu de coco ali do sertão, é tudo raiz, casca grossa, pressão com ele mesmo. Mas mesmo o sertanejo tem limite. Aí entenda uma coisa, o mais forte tem limite. E nenhum de nós aguenta tanta pressão por tanto tempo. Não tem perfil que aguente isso tudo. Então nós estamos com menos capacidade de compreensão, de empatia, de análise, porque a nossa bateria está descarregada. A incerteza mexeu de tal maneira com a gente, e aqui eu trago só uma pesquisa, e a incerteza,
ela cria um amanhã angustiante. E o cérebro funciona com amanhã. Eu preciso trazer algum tipo de amanhã. É interessante porque esse impacto do amanhã não é só sobre a gente. O trabalho sobre as crianças, por exemplo, aqui da Sociedade de Pediatria, quem tem filho aqui com até 14 anos, 15 anos, 18 anos? Você viu que não está normal, né? Garotada lá. Aí a escola pega uma professora muito bem intencionada, mas tão interessante quanto um rodízio de chuchu, bota na tela para concorrer com os youtubers. E a mulher está numa tela que nem sabe do que está falando. E quer que a criança aprenda com aula online. Porque a interação e o aprender da criança é com outra criança junto. A criança não aprende com conteúdo, ela aprende na interação. Conteúdo é a coisa menos importante para uma criança. Quem está no vestibular, no Enem, tudo doido, sofrendo, pirando. Aí começa a aumentar o quê? Um montão de doença de criança e adolescente. Criança se cortando, aumentando o peso, perdendo o sono, virando a noite pelo dia, e fica jogando game de madrugada. Mas o game de madrugada, o game e a interação na internet, nem é o pior caso, porque se ele ficasse totalmente isolado, ele piora. Jovem, criança precisa de interação. Aí tem falta de concentração. Alguns se cortam, e aquele cortezinho não é suicídio, é uma forma de, aumentando a dor do corte, dispara no cérebro um sistema de anestesia com a endorfina, e ali a criança tenta, o adolescente tenta recuperar um pouco da sua sanidade. E a pior coisa que você pode falar é: estuda, concentra, seja forte, não decepciona. Sabe quanto custa a escola? E esse tipo de colocação, quero falar para você, pai e mãe, não ajuda. 50% das doenças mentais se iniciam antes de 14 anos de idade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, nesse momento, a coisa menos importante é a nota da escola. Abraçar o teu filho, a tua filha, dar a ele apoio, entender que está difícil, vai ajudar mais. Volta para casa com compromisso de ter mais empatia com a garotada, menos pressão. Se mostra mais disposto a ouvir. Criou uma encrenca do filho, pareceu um problema, sempre pergunta: o que está acontecendo? Como é que isso começou? Como é que eu posso te ajudar? Quando já puxa o cinto, já puxa na tua cabeça um chicote, alguém vai abraçar o teu filho. E geralmente alguém que você não queria que abraçasse. Você é referência ao teu filho ou tua filha. Então, conversas empáticas, aprende a jogar com ele. Vai jogar com teu filho um jogo desse maluco que eles jogam lá. Vai conhecer o que eles fazem. Vai ver os youtubers que eles seguem. Os influencers, que chamam os caras que ficam lá vendo 1 milhão de seguidores. Vai entender o que está acontecendo. Chega perto. Não chega com uma chave de fenda e uma parafusadeira para consertar teu filho. Chega para ouvir, para acolher. Casamento. Uma pandemia de divórcio. Aqui. Isso aqui é do site do jus.com.br, na justiça. Por que o divórcio? Botou muito junto, aquele equilíbrio delicado acabou. E aí o negócio pegou feio e um montão de gente separou. Entretanto, casais que estavam separando, ficando de bem. Oi, glória, hein? Deu uma outra chance aí também. Então vamos lá, esse é o contexto da pandemia, mas o que é burnout? Burnout tem a ver com o quê? Como eu falei para vocês, não é uma doença mental, é uma doença ocupacional. Equivalente em trabalho. Aqui está o site da Organização Mundial de Saúde, o internacional, que fala: burnout é uma doença ocupacional, segundo a classificação internacional de doenças. Então vamos entender um pouquinho o que é isso. O burnout acontece por um desalinhamento entre o indivíduo e as demandas do trabalho dele. Ou seja, tem um componente da instituição, da organização e um do indivíduo. E esse desalinhamento acontece quando a instituição, a organização, pede mais do que a pessoa pode dar e dá menos do que ele precisa para realizar aquela demanda que ele tem. Então, tem uma demanda aqui e a capacidade aqui. A pessoa não recebe as condições e tem que entregar o resultado a si mesmo.
Eu não vou deixar vocês lerem muito não, porque tem um montão de fonte aqui, um montão de exemplo aqui, mas olha só, agenda pastoral. Passa só um olhinho ali que 90% dos pastores relatam trabalhar entre 55 a 75 horas por semana. Aqui, vamos ver, 91% experimentaram alguma forma de esgotamento no ministério e 18% dizem que estão vivendo um esgotamento agora. 54% dos pastores consideram o papel do pastor esmagador. Esmagador. 27% relatam não ter ninguém a quem recorrer e pedir ajuda numa crise. Sozinho. Mais 50% não são saudáveis, estão acima do peso, não se exercitam, estão com seus exames de sangue alterados. 65% dos pastores sentem a vida de família uma casa de vidro, ou seja, todo mundo olhando e julgando e criticando, e temem que não sejam bons o suficiente para atender expectativas. 23% relatam está distante da família. 1 em cada 4 pastores longe da família. 70% dizem que são mal pagos ou não recebem ou que recebem aquém do que precisam para uma vida digna. 57% não pagam suas contas direito. 40% relatam um conflito sério com um paroquiano pelo menos uma vez por mês. Gente, que coisa interessante, né? Toda igreja tem uma meia dúzia de gente fora da casinha. Impressionante. E o que acontece às vezes é que a gente não protege o pastor, deixa os doidos chegar e torturar o pastor. A gente tem que impedir isso. Se o cara é doido, tem que tratar. Se não é doido, está só abusando do pastor, tem que dar um sacode. Ué. %100% dos pastores reformados evangélicos tiveram um colega que deixou o ministério por causa de esgotamento. Vou perguntar aqui, quem de vocês conhece algum pastor que foi afastado por burnout? Levanta a mão. Alguém que foi afastado do quadro mental, doença mental? Levanta a mão para eu ver aqui. Levanta a mão aqui. E não tem ninguém próximo que teve um quadro de burnout? Levanta a mão aqui. Estava onde, meu filho? Estava num spa? Estava fumando alguma coisa? É uma doença dos idealistas, porque olha a definição de Marilda Lippe. Marilda Lippe, ela não é cristã, ela é uma especialista da PUC de Campinas, maior do Brasil, estuda burnout. Olha só, o burnout é um desalento profundo que ataca a pessoa dedicada demais ao trabalho, que depois de muitas frustrações considera que nada daquilo pelo que se dedicaram valeu a pena. Então, idealista então para a gente, vamos lá, idealista é a pessoa apaixonada, extremamente zelosa. Idealista é uma pessoa perfeccionista e não lida bem com a sua falha e a falha dos outros, quer que as coisas saiam tudo nos trinques. É uma pessoa ambiciosa, ela quer conquistar muito em pouco tempo e aí também não considera limite, então vamos que vamos. É uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, mas também de ouvir não. Acredita que pode resolver o problema das pessoas. Deixa comigo, manda falar comigo, vem para cá, vamos tentar resolver. Acha que a família tem que entender a sua situação porque é o seu chamado e dali vem o seu sustento. Não vê o seu erro, sempre tem uma explicação que justifica. Gabaritou aí não? Vem perguntar se tem receituário de Rivotril aqui no final, que não tem não. As causas, olha só, onde aparece, essa causa aqui está ligada à Organização Mundial de Saúde. Tratamento injusto, humilhante do trabalho, carga de trabalho acima do possível para o indivíduo, falta de clareza do papel do indivíduo, falta de comunicação e suporte da liderança, pressão de tempo não razoável, ameaça ou risco de perder emprego, não tem alternativa.
Então eu quero trazer para você aqui as 4 estações do burnout, porque eu espero que no final dessa nossa apresentação de hoje, de amanhã, você vá para um outro lugar em relação ao seu trabalho, seu ministério e sua família. O que eu estou te mostrando são dados e pesquisas que há 30 anos eu faço e atendo pastores. E para mim é muito duro, muito difícil ver pessoas incríveis completamente destruídas. Famílias apaixonantes que começaram maravilhosamente bem, vivendo um lugar tão doloroso. Então, quando eu aceito um convite para cá, para o CPL, alguns lugares que eu tenho falado, a minha expectativa não é assustar você, mas ele fala assim: não brinca com isso, está matando muita gente. Leva a sério. Saúde mental não é um problema de quem não tem fé, é de quem tem tanta fé que está sentado no trono de Cristo, que tira Cristo e fica lá sozinho no trono. Tudo agora é com ele ou com ela. E começa onde, burnout? Na primavera, lua de mel, nova igreja, novo ministério, novo momento, coisa maravilhosa. Nada parece difícil, tem uma disposição, uma renovação. Até parece aquele momento, começo do casamento, que beijo o siso da dona lá, plá, aquele beijo pentecostal, vai lá no profundo. É assim você com a igreja. Vai lá no siso, plá, acerta o siso da dona. Então, vamos orar por essa unção do touro selvagem aí depois. Salmo 92:10. Vamos orar para esse negócio aí, renovação. Tem muito para fazer, pouco tempo, então a pessoa vai virando noite, entrando no fim de semana, dia de semana. Para que esse negócio de dia de folga? Aliás, eu acho um absurdo a ideia de que o pastor tem um dia de folga. Todo mundo tem 2 dias de folga. O pastor tem um dia de folga. Segunda-feira que é invadida por tudo, menos folga. Eu não entendo quem que acha que pastor tem que ter um dia de folga. Quem que inventou isso? Foi com a capeta, só pode ser. Quem que inventou isso, meu Deus? Que o pastor tem um dia de folga e tem que fazer toda a vida dele e o resto tem que estar... Pelo amor de Deus, quem criou esse conceito? Mas vamos lá. Esse esforço intenso sobe o cortisol, o cara está animado, está empolgado, vamos embora! Mas aí o que acontece? Quando aumenta esse cortisol, esse hormônio do combate, que você aumenta por um tempo só, aumenta também a sua irritabilidade. Aumentou o guerreiro, a guerreira, as unhas estão grandes, entendeu? Você está pronto para o combate. Então, quando aumenta o cortisol, diminui o sono, já reduz um pouco também a libido, porque a libido dá uma caída, e o trabalho fica animado, mas a pessoa vai ficando cada vez mais cansada. E a cabeça, e o trabalho cresce, né? O trabalho cresce. Quando o trabalho cresce e você está ficando um pouquinho cansado, vem a fase 2, que é o verão. Primavera, verão. O verão está aquele sol forte em cima de você. Começa a esquentar, começa a apertar o negócio. O conselho ou a missão não é tão compreensivo como você pensava. Já começa a aparecer uma coisa aqui, uma coisa ali. Há uma sobrecarga física, muitas horas, trabalhando 12 horas por dia. Mas você acostumou a igreja assim. E não quer mostrar agora a falta de compromisso. Vassoura nova que varre bem, aquela coisa toda. Então você criou uma expectativa alta e agora você tem que manter aquele trem. Aí o que acontece? Depois de um tempo, você fala assim: mas eu ganho tão pouco para fazer tanto que eu faço. Olha só, a igreja estava assim. Essa questão da remuneração não é dinheiro, é honra, honorário, honra. Um dos pastores que quebrou, que eu atendi, ele veio para uma igreja que estava numa grande crise. Um pastor ganhava, 3 vezes o que ele ganhou como auxiliar. Ele entrou, saiu o pastor que tinha feito um montão de problema com a igreja. Ele passou a ganhar, continuou ganhando 1/3 do que o pastor ganhava. Levantou a igreja cresceu, a igreja trabalhou. Mas 1/3 do que o pastor que fez um montão de bagunça ganhava. A esposa está no bolo para fora, tentando complementar a renda. Se não fosse o Mackenzie na escola de graça ali para o pastor, estava perdido.
Deus, qual o critério que se usa para isso? E aí fica amargurado, a esposa reclama e você dá um ou na dona. Por quê? Peraí, minha filha, que isso? Estamos lutando, é isso assim mesmo. Vamos embora. Ela ainda está reclamando aqui no verão, está reclamando ainda. As pessoas não são tão legais assim e você se sente um pouco frustrado, irritado e vai subindo uma energia onde chega o outono. Aí acabou a ilusão. Agora é desilusão. As coisas já azedaram, as coisas já apertaram, as folhas já caíram, só tem os galhos de fora, não tem mais entusiasmo, não tem aquele desânimo para acordar e para trabalhar. Aí já perdeu o sono, está ruim o sono, está usando medicação para dormir. Já ganhou peso ou perdeu peso, geralmente ganha peso, mais de 5% por mês é sinal de gravidade. Tem uma irritabilidade, uma depressão. Olha para alguém chorando, orando, sente saudade daquele tempo, sente um pouco de inveja. Olha para os seminaristas que estão indo lá esperançosos, você fala, meu Deus, coitado. Esse é um riso de nervoso. Esse é um riso de, é isso mesmo, é o meu caso. E a esposa parou de reclamar. No outono, a esposa não reclama mais. Mas está sofrendo. Está sofrendo muito. E vem inverno. É a fase onde aparece o burnout. Claro, aberto, franco. Um poço profundo, a morte da esperança. Na verdade, a morte é uma esperança. Nesse estágio, o homem e a mulher fala, Jesus me leva. Eu não quero mais. E os pensamentos de suicídio vêm muito forte aqui. Por não ter uma outra opção profissional e financeira, ministério virou, o cara que era missionário virou funcionário. Ele precisa lidar com aquilo. Porque o sustento da família vem dali. Se ele pudesse, procuraria um outro lugar, mas não tem outra opção. E aí começa a entrar um pouco mais de álcool, algum caso drogas, droga pode ser também remédio que foram conseguidos com um amigo, alguém da igreja que deu uma medicação, mas não foi um tratamento. Às vezes surge um pornô na internet, momento de caixa 2 do seu espírito. Aí pega um dinheirinho, às vezes, porque precisa, e teve ocasião, pegou um dinheirinho, alguém que deu ali. Ele vai se autocompensando, justificando. Mas ele sabe que aquilo pode gerar um escândalo. Às vezes se envolve emocionalmente com a pessoa da igreja. Ele sabe que pode virar um escândalo, mas o problema é que o escândalo não o assusta. Porque se ele perder tudo, ele alivia aquele grau de tensão, estresse que ele está vivendo. A menos que alguém intervenha, essa pessoa corre o risco de adoecer e morrer. Ela se vê fazendo um monte de coisa que não leva a lugar nenhum. Aliás, eu queria que você pensasse, eu fiz isso com os pastores da minha igreja. Faz a lista de tudo que você faz durante uma semana, um mês. Uma lista de tudo que você faz. Tudo, inventário. Coloca essa engenharia para você. Ao lado de cada frase que você colocou ali, uma por linha, coloca do lado A, B ou C. O A é sim, só você pode fazer, é fundamental. B é importante, mas alguém poderia fazer. C, você não deveria fazer. Não é nem importante, nem urgente. É desperdício de tempo. Quando eu levantei isso com os pastores da minha igreja, e eles foram calibrar com um pastor efetivo, pastor Theo, um monte de coisa que o pastor achava que era A, o pastor falou, não, para mim isso é C. Para mim A é isso aqui. E a agenda reduziu quase que pela metade. O Rabbi Newton Bonder trouxe uma frase, para mim, bastante elucidativa. Grande parte dos nossos sacrifícios são no altar do nada. Deus não te pediu. A igreja não precisa. Não é bom para ninguém.
Mas você entende que tem que fazer sacrifícios. E de onde você tira a sua energia? Em primeiro lugar, da sua comunhão com Deus. Em segundo lugar, da comunhão com a sua família. E toda energia se volta para a sua imagem profissional. Por fora, uma coisa, por dentro, outra. Então, para você pensar e a gente caminhar aqui para algumas ideias de hoje e para amanhã, primeiro ponto são 3 Os para você pensar. Oração. Todos os pastores que eu afastei para tratamento médico me disseram essa frase aqui que eu resumi. O burnout é como o vale à sombra da morte. Não desejo para ninguém, mas desde que me afastei voltei a buscar a Bíblia para meu deleite com o Senhor, não mais para fazer aulas e pregações. Todos me disseram que o burnout foi uma doença muito ruim, mas ele precisava daquilo, porque ruim era a vida que eles tinham antes de adoecer. E que não ter tarefa, não ter agenda, está medicamente impedido de trabalhar. Agora eu vou ler a Bíblia para falar com Deus. Preparo nada, faço esboço de nada, é o meu tempo no colo do meu Pai. Grande valor. Repara se na sua devocional, se no seu tempo de oração, você está anotando alguma coisa para falar depois. Está com atenção fracionada. É uma coisa aqui, uma coisa ali, há uma aula que você vai dar ali, outra coisa ali. Fracionada a sua atenção. Segundo pensa nisso. Orçamento. Se tem uma coisa que desarruma a cabeça de vocês é dívida. Cartão de crédito, cheque especial não é orçamento. É uma loucura que você pode fazer na tua vida. Pagar 14% do cartão de crédito, 8% do cheque especial. É próximo de burrice. Porque se pegar um empréstimo de 2%, crédito direto do consumidor, 2%, é uma coisa. Pagar 8% no cheque especial, 14% no cartão de crédito, é um araquiri financeiro. Araquiri é aquele suicídio japonês, como é que é? Tem araquiri baiano também, você come 4 acarajé para morrer. Pronto, come 4 e morre. Mas quem tem padrão de dívida, faz a vida inteira. Dívida vicia. Dívida vicia. Uma dívida, conseguiu escapar. Nunca mais eu faço isso. Mês seguinte, passa aquela navalha na maquininha. Não tente sair da crise financeira com atalho. Quando falar atalho, fala de agiota ou caminhos desses aí. Peça ajuda de alguém que entenda de finanças para te ajudar a renegociar a dívida e sair disso. Terceiro organização do balanço de energia. Entrada maior do que saída. Isso é meio simples, mas olha só. Se eu gasto mais energia do que eu recarrego, isso aqui para. Isso aqui, se eu tirar a tomadinha aqui, algumas horas funciona e para. Você também. Desconectou de Deus, você vai conseguir algumas horas e vai parar. Mas vai parar. Então, tem coisas que são entrada de energia, coisas que carregam sua bateria. Você sabe disso. Oração, meditação na palavra, alimentação mais balanceada, mais regular. Exceto quando a gente vai almoçar naquele restaurante maravilhoso em Engenharia. Aquilo ali também, ali foi uma pausa na alimentação regular, porque ali foi pentecostal aquele negócio ali. Aquele franguinho maravilhoso de Minas da minha avó, meu Deus do céu. Eita nós. Sono. Não tire o seu sono. Sono hoje é uma necessidade. Se puder dormir mais de 8 horas, melhor. E fim de semana, poder exagerar um pouquinho mais, melhor ainda. Sono recupera. Não durma 6 horas e fala, eu aguento 6 horas. John Wayne, Rambo.
tiver um momento assim, né? Exercício, férias, tempo livre, regular, sexo pentecostal. Ampliação, mestre, ampliação. Uma ampliação? Tem o sexo tradicional e o pentecostal. O tradicional é aquele jeito que está tudo já no script. Em qualquer 5 minutos acabou. Entendeu, né? E o cara se acha assim, o filé mignon. E a mulher falando assim, Senhor, dá uma inovação aqui na nossa vida. Dá um negócio novo na gente aqui, Jesus. E o cara está lá preparando pregação. Nada de um carinho, um cafuné, um dengo, um cheiro, um perfuminho, nada disso. Já o pentecostal termina com gelol, com um pouco de dor aqui, dor ali. Entendeu? De acordo com a sua idade, né? Uma extensão muscular aqui, outra ali. Mas foi bom, né, amor? Ah, foi bom, foi bom. Ele tem que brincar mais, beijar mais na boca. Gente, fala sério. Já é difícil o casamento. Não é só o meu que é difícil. Acho que é só o meu que é difícil. Deus tem senso de humor quando junta a gente, entendeu? Tem senso de humor. Agora eu vou pegar isso aqui com isso aqui. Vai ser uma loucura esse casamento. Porque casamento é para a gente crescer, não para se divertir, não. Se puder divertir, melhor. Crescer, você vai do mesmo jeito. Divertir é opcional, entendeu? Então se diverte, amigão. Dá um capricho. Quem trouxe a esposa aí, maridão, para cá, então, aproveita aí. Vale night, sem filho, sem nada. Hã? Opa! Manhã de folga. Ih, meu Deus do céu. Agora, saída, tudo que faz que gasta energia. Aqui, hora de trabalho, estudo, eu preciso dar limite claro para começar e parar. Ele falou que eu terminei meu doutorado em 2019 e eu vi que eu estava ficando completamente fora da casinha. A Ana parou de reclamar, eu estudava direto, não conseguia descansar, porque tinha uma coisa na minha cabeça. Eu cheguei no limite de quase um burnout. E não percebi. Eu sabia que quando eu completasse ali aquela tarefa, defendesse, acabaria, acabou. Mas eu acho que eu corri risco demais. Eu acho que eu devia ter feito medicação, algumas coisas, e eu não vi isso. Hoje eu vejo, porque a mulher fala a coisa certa, mas do jeito errado, não é verdade? Aí você quer a coisa certa do jeito certo, você é mimado. Você quer a coisa certa do jeito certo para você entender. Não é verdade. O arcanjo Gabriel chegar aqui, você pede a segunda opinião. Cabeça dura. Outro ponto importante, suporte. Quem cuida de você? Você tem que ter na tua igreja alguém que gosta de você e cuida de você. Amém. Gente que olha para você e fala, vou cuidar do meu pastor. Ora por isso. E quando for te ajudar, fala, muito obrigado, precisava disso. Fala, não precisa. Precisa sim. Pede ajuda. E mais do que isso, pessoas nutritivas. Sabe que tem gente que você chega perto e sente melhor? Sente que foi bom? Aquele papo furado às vezes, uma broinha de milho, um café, foi bom demais. Sai daí com a sensação de que foi boa aquela tarde, boa aquela conversa. Procura gente assim. Peça ajuda. Fala que você precisa de uma ajuda na sua casa, numa coisa, uma faxina. Cadê a dona aqui, esposa? Levanta a mão aqui, esposa. Você quer abençoar alguém? Fala assim, me ajuda na faxina. Não é o teu marido que eu estou falando. Que ele não quer ajudar na faxina. Ele não quer. Ele vai porque não tem escolha. Ele faz de conta que não sabe. Eu quero terminar com uma história que mexeu comigo um tempo atrás. Uma história real. Essa história foi 2 navios saíram da Inglaterra para a África, no começo do século XX. Era uma missão para a África, e a África era um continente completamente desconhecido no mundo inteiro. Os navios saíram e combinaram assim, quem chegar primeiro monta a caravana e segue, não espera, porque tinha tempestade no caminho, sempre teve um atraso ou outro, segue.
E aí chegou o primeiro navio, montou a caravana e seguiu. O outro realmente teve uma tempestade, demorou 2 semanas a mais, chegou depois, pegou o pessoal, os carregadores, os animais, as carroças, não tinha trilha para chegar, e seguiu. E o líder da missão falou assim: olha, um grupo nosso já chegou na frente, já está 2 semanas na frente, vamos acelerar, eu pago mais para vocês, eu pago mais para vocês. O pessoal aceitou, os carregadores aceitaram, o líder dos carregadores aceitou e foram acelerando. Até um pouco mais tarde, começo da noite, já entrava na noite, um dia, 2, 3, 4, 5, no 7º dia, o líder dos carregadores falou assim: Buona, não podemos mais caminhar. Não pode caminhar, eu pago a vocês. Buona, não podemos mais caminhar. Nós corremos demais. Deixamos nossa alma para trás. Temos que esperar a alma chegar. A doença, você correu demais. E Deus fala: para, espera a sua alma voltar para o seu corpo. Espera a sua alma voltar para o lugar. Hoje eu quero fazer algumas orações com vocês. O socorro do céu. A primeira oração é essa. Uma oração de pedir perdão a Deus. Se consertar com Deus. Porque esse lugar onde você corre tanto é um lugar que você corre sem Deus. Você fala de Deus, mas quando você corre tanto, está correndo sozinho. Fazer a obra não é servir a Deus. Servir a Deus é um coração adorador. Se a obra não transborda do que está na sua relação com Deus, a obra é sua, não é de Deus. Não quer dizer que Ele vai deixar você. Quer dizer que em algum momento Ele para você para esperar a sua alma chegar. Porque Ele é o pastor. Ele te pega no ombro e traz de volta. Amém. E a sua rebeldia não vence o amor dEle. A sua dureza de coração não vence o amor dEle. A sua limitação não vence o amor dEle. O amor dEle é irresistível. E se você está aqui, está aí online assistindo, é porque Ele já pegou você. Aleluia! Aleluia! Vem comigo Romanos 8, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo. E esse amor também nos garante, lá no último livro, maravilhoso, Apocalipse 21. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. Amém. O vencedor herdará essas coisas e eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho e a minha filha. Vamos para esse lugar, gente? Vamos ficar de pé? Vamos orar para esse lugar no nosso coração. Esse lugar de encontro. Esse lugar de conserto. Busca aí nesse lugar mais precioso do teu coração um lugar de cuidado com a sua alma. De certa forma, você podia pedir perdão para você mesmo por ter feito tanta coisa dura com você, ter se tratado tão mal, o seu corpo, o seu espírito, com tanta dureza.
Vamos orar por esse lugar? Para que o Senhor nos dê o encontro da nossa alma que saiu correndo, nosso espírito que está aqui com Jesus. Senhor, nos apresentamos diante de Ti, nossas dores, nossas limitações. Vê aqui o nosso esforço sincero, homens e mulheres buscando dar o melhor para Ti. Amém. Mas muitas vezes paramos de Te ouvir, paramos de Te discernir a Tua voz, e a agenda nos leva, o trabalho nos leva, as dores dos outros nos levam, e paramos de orar e de mergulhar e de ter um tempo contigo para comunhão. Nos arrependemos disso, porque o nosso primeiro chamado e maior chamado é Te adorar. Para Te adorar, ó Deus, foi que eu nasci. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, nos leva ao primeiro amor, nos leva ao lugar de mergulho na Tua presença. Enche de prazer o nosso peito, enche de louvor o nosso coração, nos leva para a Tua presença. Oh, glória a Deus. Faz algo novo, Senhor. Derrama amor em nosso coração. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus, nos leva a esse lugar de intimidade contigo. Nos banha, Senhor, com as águas que correm do trono de Deus. Nos leva a esse lugar de adoração e cura. Cura o nosso coração, cura os nossos relacionamentos, cura as mágoas, as dores, lava a lama, os espinhos, troca a nossa veste na Tua presença. Eu sou Teu, minha vida Te pertence, Jesus. Me pega no ombro, me leva para a Tua presença. Aleluia. Canta com todo o teu coração. Aleluia. Adorar, oh Rei. Foi que eu nasci. Meu prazer é Ti, meu prazer. Dos atos do Senhor, meu prazer. Na casa de Deus, onde fui. Senhor, quero continuar nesse lugar de adoração, trazendo a Tua presença no nosso casamento. O Senhor sabe quantas vezes palavras duras foram lançadas, quantas coisas duras foram colocadas um entre o outro, quanta dificuldade de perdoar, porque as coisas se repetiram. Nos confessamos, Senhor Deus, a dureza do nosso coração é pior em casa que em qualquer outro lugar. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos a oportunidade de uma graça Tua, Aleluia. para restaurar o brilho do olhar, o sorriso, o abraço, o carinho, a ternura. Amém. Nós somos falhos, Senhor, não conseguimos mudar por força própria, mas o milagre pode acontecer. E o milagre que eu espero não é, na verdade, que minha esposa mude, que meu marido mude, mas que eu possa ver, pela revelação do Teu Espírito Santo, que essa é a pessoa que o Senhor escolheu para a minha vida, ao meu lado, caminhando comigo. Renova minha gratidão a Ti, Senhor, pelo meu casamento, e o espírito de serviço na minha casa. Amém. Me dá mansidão, Me
Me dá um coração sensível ao Espírito Santo, ao meu marido e à minha esposa. Que a primeira palavra seja sim. A primeira palavra seja doce. Haja um sorriso no meu olhar. Renova o encontro, a intimidade. Renova o tempo junto, os sonhos juntos. Renova a alegria da intimidade sexual. Restaura o interesse mútuo. Amém. Restaura os sonhos. Oh, Deus. Equilibra os filhos. Equilibra as dores. Quantos filhos fora do teu caminho, Senhor? Vai lá e pega cada um no ombro e traz para a tua casa, conforme a tua promessa. Repreende, Senhor, todo espírito de separação, de discórdia, lança por terra. Agora vem Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, quebrando cadeias, pensamento de suicídio, pensamentos de não tem mais jeito, não adianta, caia por terra em nome de Jesus. Toda articulação de Satanás para quebrar a sua vida e seu sonho seja repreendida em nome de Jesus. Fogo de Deus sobre a tua vida, poder de Deus, poder de Deus, vem sobre nós, derrama o teu Espírito Santo, quebra cadeias, Senhor, liberta. Espírito Santo de Deus, quebra, desembaraça, abre, Senhor Deus, o caminho, abre o olhar, abre o sorriso, abre o sonho para a glória do seu nome. Desce como fogo, desce como fogo. Vem, Senhor, vem enchendo, até que não caiba mais nada. Poder de Deus, poder de Deus, vem o poder de Deus agora. Todo pensamento de morte, todo espírito de suicídio seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depressão te repreendo em nome de Jesus. Castas do inferno contra os jovens, as casas, sejam repreendidas em nome de Jesus. Levanta uma geração que ora, que intercede, que luta, em nome de Jesus. Passa, Senhor Deus, do teu poder. Passa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Quero beber Aleluia. do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte e fonte de águas vivas. Oh, tu és a fonte, Senhor. Espírito Santo de Deus, socorro do céu. Oh, aleluia. 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 Santo, santo, santo é o Senhor. E Jesus entra nesse lugar, recolhe as orações, nossas lágrimas, aquieta o nosso coração, pois só Ele é santo, digno de louvor. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Move entre nós. Abre as comportas do céu e faz Aleluia.
agora, Senhor, a tua unção de paz, a paz que excede todo entendimento, que cura feridas, restaura relações. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Te adoramos, Senhor. Descansamos nas tuas promessas. Uma palavra tua, Senhor. Uma palavra tua. Nada é impossível para ti, Senhor. Montes sejam lançados no mar. Barreiras na família, barreiras financeiras, barreiras da comunicação, corações desanimados. Vem, Deus, trazendo providência, 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 providência. Abre as comportas do céu para abençoar teus filhos e filhas. Vai lá na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, de onde eles vieram. Envia anjos agora, porque o Senhor dá os seus enquanto dormem. Aleluia. Quebra cadeias e muralhas. Opera algo novo. Traz aquele filho de volta. Traz aquela condição, a cura, a necessidade. Em nome de Jesus. Tem alguém enfermo aqui hoje? Levanta sua mão se está com alguma doença, alguma alteração na sua saúde física, mental. Levanta a tua mão. Toca nas vestes de Jesus. O Senhor que nos chamou aqui, nos chamou para trazer socorro do céu. As vestes de Jesus, a presença dele nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nos leva a essa visão. Hoje eu vou tocar as vestes de Jesus. Eu vou dar um jeito, vou me esticar, mas eu vim aqui para que algo novo aconteça na minha vida. Toca. O Senhor está nesse lugar. Se delicia na presença dEle. Confia nele. Confia nele. Senhor, ministra a cura agora, em nome de Jesus. Ministra a cura, Senhor, do corpo, das emoções e da mente. Ministra a cura, Senhor. O câncer, a dor crônica, alterações intestinais, os ossos que estão secos. Enquanto me calei, secaram meus ossos, mas confessei a Ti o meu pecado. Nos confessamos, Senhor, e nos entregamos a Ti. Nossos dias estão contados na Tua presença. Confiamos nisso e te pedimos que esses dias sejam cheios de vida para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua graça. Continua conosco toda essa semana e cada dia seja melhor e mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, para a glória do Seu santo nome, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Aleluia.